Muito bem, pessoal dos nossos amigos aí do YouTube. Dias atrás eu postei 2 vídeos desse injetor de sinais que eu acabei fazendo através do esquema aí que eu tenho guardado já há alguns anos, que eu comprei na época quando eu tinha 15 anos, pela aquelas revistas que eu sempre comprava na época para estudar eletrônica, para montar alguns circuitos eletrônicos na época, né? Era muito boa aquelas revistas, né? Hoje eu acho que não existe mais, pelo menos nunca mais fui atrás disso. Mas tem algumas antigas aí guardadas. E o injetor de sinais que eu comprei naquela época foi através dessas revistas. E o esquema, eu continuo tendo ele ainda, né? Até mostrei, até mostro no outros vídeos postados aí. Só que agora a gente ia fazer o teste da frequência e também da forma de onda, porque esse injetor, ele, pelo esquema, gera uma frequência de 1 kHz. Então, uma frequência de áudio, né, de 1 kHz. Para a gente fazer... Esse equipamento era usado muito pelos velhos eletrônicos, pelos velhos eletrônicos velhos do passado. Ajudavam muito nos concertos de parte de áudio, amplificadores, televisores, enfim, toda a parte de áudio de equipamentos eletrônicos, né, que caíam na oficina para conserto. O injetorzinho de sinais sempre estava ali para ajudar. Tá? Então, vamos mostrar a forma de onda lá agora. Estou aqui com o osciloscópio. Já está ajustado e vamos injetar o sinal. Olha aí. Vamos ver a frequência. 510, 511, 510, fica oscilando ali, ó. Na metade da frequência, você pode ver ali, ó. Pelo esquema é 1 kHz, mas tem essa questão, porque também uma coisa caseira, né? Apesar que o esquema era produzido naquele injetor que eles vendiam, né? Vinha montadinho de fábrica certinho, mas também naquela época nem tinha osciloscópio, ia adivinhar, podia estar, o esquema, o papel aceitar tudo, né? Tá dizendo 1 kHz, mas vai saber. Certo? Mas se eu quiser deixar esse sinal com 1 kHz, claro que eu vou ter que mudar o circuito eletrônico dele ali, capacitores, alguma coisa, talvez o transistor, resistores. Ele está sendo alimentado por 1,5 volts, né? Talvez se aplicar uma tensão maior, mudar alguma coisa, ele joga a frequência lá para 1 kHz. Isso eu tô na teoria, né? Ali travou a forma de onda. Vamos desligar. Vamos injetar o sinal. Aí, ó. Esse sinal dessa forma de onda de 1 kHz injeta lá na placa do amplificador com defeito, no estágio de áudio de um televisor, dos antigos, né? Porque esses aí agora... hoje tem equipamento moderno, né? Mas esse injetor de sinais, ele ajudou muito os eletrônicos no passado. Vejam bem a forma de onda, né? Onda quadrada ali, ó. Tem umas distorção. Isso que é alimentado com corrente contínua, né? Vocês podem ver lá. Período 951 milissegundos, pico a pico 2, fica oscilando ali, 1,96, dá oscilação, frequência 512. É o que o osciloscópio está mostrando, né, gente? Interessante, né? Equipamentinho pequenininho, mas assim, era eficaz na época, né? Ajudava muito, né, os eletrônicos. O Walter deve ter trabalhado muito com isso no passado. E falando a respeito daquele tempo, os eletrônicos daquela época, muitos lá do interior do Paraná, interior lá de vários estados brasileiros, né? Muitos nunca tiveram a oportunidade de estudar uma faculdade, fazer um curso técnico. Estudaram tudo na base assim da martelada e do marrete, né? Da marreta e do martelo, né? Como eu, certo? Eu, perto desses gênios aí que estão na internet aí, fazendo vídeo pro YouTube, dá até medo. Tem muita gente inteligente que estuda, né? Mas a grande parte dos eletrônicos
que tinha oficinas no passado. Olha, se frequentaram até a 4ª série para aprender a ler e escrever, foi muito ainda. Eu falo porque esse meu amigo aí nunca sentou num banco de escola e nunca cursou uma faculdade nem curso técnico, mas não tinha ninguém para bater ele na eletrônica, em conserto de televisores, valvulado, transistorizado. Cara, o bicho era um crânio mesmo. Hoje ele não conserta mais, anda doente, mas já tá velho. Mas eu falo desse, mas tem muitos, certo? Que no passado não tiveram a oportunidade de estudar, fazer curso técnico. Hoje tem muitos engenheiros, né? Nada contra, são pessoas também inteligentes que estudaram, estão estudando, esforçados, né? Mas falando desse pessoal do passado que não estudou, desvendavam mistérios de defeitos que, por exemplo, televisores que na época tinham os defeitos que ia até para as autorizadas. Lá, na autorizada, é para ter técnico, entendeu? De vanguarda, cara, é crânio. Mas vocês acreditam que os técnicos de autorizados, os grandes crânios da eletrônica, não conseguiam resolver defeito? E daí essas televisão ia lá para esse meu amigo lá. Depois o bicho arrumava. Bah, e algumas, não foi nenhuma nem duas. Mas arrumava de primeira, né? Defeitos assim que os grandes crânios da eletrônica, né? Porque o passado autorizada, ó, leva para autorizada. Leva para autorizada. Lá ó, só tem gênio da lâmpada maravilhosa. Mas olha, coitado desses gênios da lâmpada maravilhosa, perdi um feio. O coitadinho Zé, o coitadinho lá do interior do Paraná, lá, coitado, criado na roça, plantando feijão. E depois foi ser técnico de televisão, assim, aprendendo na marreta, no porrete. E desvendava os mistérios que os grandes gênios das autorizadas brasileiras das indústrias não conseguiam resolver. Ele dava risada. Falava, Hilário, esse aqui passou pela autorizada. E os caras, coitados, perdiam feio. E isso acontece, meus amigos. E aconteceu muito. E acontece hoje com carro, certo? É, com carro também acontece hoje. Manda lá para autorizada da GM. Vai lá para autorizada da Fiat. Daí eles vêm com scanner, vêm com osciloscópio, vêm com um monte de aparelhagem, certo? Fazem um tipo UTI hospitalar. Leva o seu carro, fica lá entubado. Ai, 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 ai. Fica lá entubado, sorinho na veia. E um monte de neguinho trabalhando em cima dele para descobrir a doença do bicho. E daí ainda sai lá da concessionária da GM, da Ford, da Honda, da Citroën, essas autorizadas aí que o cara dá até medo de passar na frente. Vai para lá, os caras ainda não dão conta. O carro sai cheio, já tinha problema, sai pior. Aí cai lá na mecânica do Zé Ruela, lá do fundo de quintal, o cara vai lá dar o jeito. É, bem assim, meu. E acontece. Não menosprezando as concessionárias, né? Mas é porque eles estufam o peito, né? Os mecânicos. Vamos instalar o osciloscópio. Vamos instalar a bomba de vácuo. Vamos instalar um monte de coisa. No fim, perde pro coitadinho que tá lá. Só com. Olha, nem ferramenta direito tem. Nem leva a car. Aí um macaquinho lá pra erguer, lá pra se enfiar lá embaixo, pra consertar o bicho. É bem por aí. Só dando exemplos, tá? Mas vamos fazer mais um testezinho com o nosso cara aqui, injetor. Vamos deixar de papo furado do YouTube.
É esse sinal de áudio aí pelo esquema é 1 kHz, mas na verdade dá metade, né? Então aí, ó. Certo? Então estou mostrando novamente o que eu já mostrei, mas agora, porém, a gente fez um teste com o osciloscópio, tá? Só para encerrar o vídeo que está longo, eu já comentei demais. Meu Deus do céu, já dá 10 minutos de vídeo. Certo, gente? Um abraço, fui.